Se você está assistindo esse vídeo agora, acredite, o nome disso é obediência. Imagina alguém que chorou, lutou, fez pirraça para Deus, dizendo para ele que não queria fazer isso. Mas ele é tão bom que ele atraiu meu coração até o lugar da vontade dele, me mostrando que a nossa história pode edificar outras pessoas. Muitas vezes eu já fui edificada pelo testemunho de muitas pessoas e hoje o Senhor está me chamando para contar o testemunho de algo que eu não queria contar, porque aos meus olhos ainda está inacabado. Mas aos olhos dele já está pronto, porque quando ele fala, a palavra dele traz a existência. Ainda que no mundo físico nós não estejamos vendo nada, mas já existe porque ele já falou. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o Senhor me chamou, convidou gentilmente, eu e Ícaro, a compartilhar com vocês algumas coisas que ele tem feito na nossa vida. Nós estamos em processo de casamento e de construção da nossa casa. E a nossa casa é o primeiro testemunho que o Senhor pediu pra gente compartilhar com vocês, para edificar a fé de vocês. Durante muito tempo eu aprendi, eu ouvi e eu coloquei no meu coração de que eu não queria morar na casa dos meus pais. Aqui em casa nós temos, graças a Deus, um espaço grande. Nós moramos em cima e embaixo, tem um espaço muito legal onde nós já moramos. Eu, meu pai, minha mãe e o Lucas quando era pequeno, meu irmão. E durante o processo que eu e Ícaro decidimos orar pela nossa casa, a gente entendeu que era tempo, antes de marcar a data de casamento, de orar pela nossa casa, porque a gente não tinha uma casa. Então nós começamos a orar por isso e o tempo todo minha mãe falava: Flavinha, você já pensou em construir lá embaixo? E eu falava para Deus: Senhor, sem condição, eu não quero morar lá embaixo, eu tenho um relacionamento ótimo com os meus pais, eu amo os meus pais, mas eu não quero, porque eu já ouvi muita coisa, porque eu criei na minha cabeça que assim que eu casasse eu ia sair, ia morar de aluguel em algum lugar, ia comprar nossa casa e tudo mais. Durante muitos anos eu me planejei para isso. Hoje a minha realidade não é essa, eu acabei de voltar do seminário e quero, graças a Deus, estar trabalhando, mas a gente não tem uma realidade para alugar uma casa agora. Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não ia morar aqui. E durante todo esse tempo minha mãe falava: Flavinha, o que você acha? Meu pai ficava assim, mas eu e Ícaro, a gente, principalmente eu estava irredutível e eu falei: Senhor, eu não vou, eu não quero. Eu cheguei até a orar assim: Senhor, Jesus orou, eu vou falar a mesma coisa, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas eu não quero abrir mão do processo, de nada que o Senhor tem pra mim. Eu sempre fiz essa oração. Até que um dia eu fui numa oração que tá tendo lá na igreja, e quando eu cheguei lá eu chorei muito. E eu não sabia nem por que eu tava chorando. Eu sei que eu cheguei lá e comecei a chorar. E eu chorei. Teve um momento que eu perguntei: Deus, por que eu tô chorando tanto? Eu nem sei por que eu tô chorando tanto. E o Senhor falou no meu coração que Ele estava quebrando as minhas barreiras e me fazendo entender a importância do processo. E quando eu me rendi a essas palavras dele, Ele começou a me mostrar a nossa casa. E eu fiquei assim super animada, porque ele me mostrou a nossa casa aqui embaixo da casa dos meus pais. Eu fiquei super animada, aquilo ali, eu fiquei louca, e assim que acabou a oração, eu fui conversar com o Ícaro, eu falei: amor, Deus me mostrou a casa, que não sei o que, e falando pra ele tudo desesperadamente. Ele virou pra mim e falou: amor, alguém conversou alguma coisa com você? Sua mãe, seu pai, Lucas, alguém falou alguma coisa? Porque você tava irredutível até alguns minutos atrás, e agora você vem com essa história de que a gente vai morar lá embaixo, você tá feliz por isso? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu contei pra ele tudo que o Espírito Santo tinha me mostrado, como o Senhor tinha feito ali naquele momento de oração. E ele começou a entender e nós começamos a orar por isso. Nós começamos a orar por isso, para que se fosse realmente do Senhor, para ele confirmar. E as coisas foram começando a andar e o Ícaro, Deus começou a colocar uma unção sobre ele e ele começou a fazer o desenho da nossa casa. E hoje nós estamos com a planta da nossa casa e eu tô muito feliz. E você me pergunta: o que vocês têm para construir a casa? Nada, nós não temos nada. Eu tenho uma palavra de que o Senhor me deu. Porque a partir do momento que ele colocou esse desejar em mim, ele vai colocar o realizar. Porque lá em Filipenses 2:13, eu acho que é isso, eu vou confirmar, tá escrito assim: porque o próprio Deus efetua em vós tanto querer quanto realizar. Então, se ele colocou esse desejo no meu coração, ele tem me dado a certeza de que ele vai fazer acontecer. E por que eu tô compartilhando isso aqui? Porque talvez você esteja passando pela mesma dificuldade de se render à vontade do Senhor. Mas entenda uma coisa: quando você se coloca no lugar da oração, o próprio Deus, ele implanta em você a vontade dele. Ele é educado. Quando você se coloca diante dele, quando você volta para o lugar da oração, ele mesmo
molda o seu coração de acordo com a vontade dele, e a vontade dele passa a ser a alegria do seu coração. A vontade dele passa a ser aquilo que você quer, a sua vontade. Não porque agora você vai fazer de pirraça, tem que fazer, Deus, agora eu vou ter que construir minha casa aqui, né? Não, eu tô super animada, tô super feliz e quero estar super realizada. A gente sabe que a gente não vai morar aqui para sempre, que isso faz parte do processo, assim como estar gravando esse vídeo hoje faz parte do processo, para poder construir aquilo que Ele tem para nós. O Senhor tem colocado no meu coração muito especificamente que Ele mesmo está nos construindo e que a nossa casa vai ser só um reflexo do que Ele está fazendo em nós. Então, a construção da minha casa, da nossa casa, começou lá naquela oração. Quando o Senhor, Ele quebrou as minhas barreiras, quando Ele quebrou as minhas resistências e me mostrou que é muito melhor viver no centro da vontade dele. Então hoje eu quero te convidar a voltar para o lugar de oração, a se colocar diante do Senhor e perguntar: Senhor, qual é a sua vontade para mim hoje? Porque nós fazemos muitos planos, nós temos muitas coisas na nossa cabeça e a nossa vontade para nós é sempre a melhor. Mas a palavra diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Ele que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Então ele bem sabe que muito melhor do que eu ficar toda enrolada aí, quero ficar toda enrolada e desesperado com um aluguel que não tá nem um pouquinho dentro da nossa realidade hoje, é construir lá embaixo. O que também não tá dentro da nossa vontade, mas nós vamos pegar isso como o jugo dele, o fardo dele que é leve e suave. E diferente de ficar correndo atrás desesperadamente para pagar um aluguel, para pagar a prestação de uma casa, que talvez a gente tivesse comprado um apartamento, o Senhor, Ele colocou em nós a vontade dele. E isso nos dá a certeza de que Ele mesmo nos chamou para aquele lugar, Ele mesmo vai garantir. Então, se o Senhor tem te chamado a algo, vai para o lugar de oração, que Ele mesmo vai fazer o seu coração se voltar para isso. E Ele vai colocar em você o desejar e o realizar, porque é isso que Ele tem feito com a gente. E eu vou compartilhar mais da nossa casa aqui com vocês, se preparem, porque eu acredito que esse compartilhar, ele vai trazer crescimento, ele vai amadurecer, não só eu e o Ícaro, mas todos vocês que estão participando disso com a gente. Deus abençoe.